Vamos então para a nossa terceira prática, ainda aqui nos exemplos, das demonstrações que vem com o Delphi. Dentro da parte do Web Service nós temos aqui o SOAP Attachments. Nós vamos trabalhar com este exemplo aqui agora, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo leia-me. Então ele informa aqui que essa aplicação fornece um exemplo simples de uma aplicação SOAP com anexos. São dois projetos, um projeto servidor, que é esse daqui, e um projeto cliente, que é esse aqui. Tá, o servidor tem uma interface simples com dois métodos, que é o getCommonNames e o getSpeciesInfo. Ok. Esse servidor ele precisa ser construído e é necessário ser feito aí o deploy, né, dentro de um servidor de aplicação, tá? Bom, o servidor de aplicação que nós vamos usar para fazer esse exemplo aqui vai ser o IIS, o servidor de aplicação da Microsoft, ok? Para instalar o IIS, nós vamos fazer o seguinte: iniciar, configurações, painel de controle. Nós viremos aqui em adicionar e remover programas. Tá vendo essa opção, adicionar e remover componentes do Windows? Nós vamos selecionar essa opção. E eu vou selecionar aqui o Internet Information Services, o IIS, o servidor de aplicação da Microsoft, ok? Vou avançar. Ele vai procurar o DVD do Windows, o CD do Windows, no caso aí. Então você tem que estar com o CD de instalação do Windows. No caso aqui, o meu Windows é o Windows XP. Aqui ele já está falando da aplicação cliente, que ela vai precisar também ser criada, né? Tá, e depois disso nós podemos testar. Ele está dando só um toque aqui. Ele informa que essa unit, que representa a interface do servidor, ela foi obtida através do WDS Importer. E ela assumiu que o servidor estava havia sido feito o deploy em localhost scripts, tá? Então, para nós utilizarmos aí a aplicação cliente, nós vamos ter que fazer uma adaptação nessa unit aqui, tá? Apenas isso que ele está informando para a gente. Concluído a instalação do IIS, vamos ver o que é que ele fez aqui. Pasta inetpub scripts, tá? Aqui o readme, ele fala exatamente da pasta scripts, né? Só que o nosso localhost, aqui assumindo-se a porta 80, ele já é do Apache, né? Então a gente vai ter provavelmente que fazer uma adaptação aí sim, tá? Bom, deixa eu vir aqui no painel de controle. Eu vou acessar a parte de ferramentas administrativas. Deixa eu entrar, aqui está. E olha quem é que se encontra aqui, ó, Internet Information Service, ok? Eu tenho aqui um XP virtual, que é esse computador local. Aqui ele informa que o site da web padrão está interrompido.
Ó, ele está tentando usar a porta 80 e deu um erro inesperado aí. Provavelmente por causa da porta, né? A porta 80 ela já está sendo utilizada, tá? Deixa eu ver aqui em propriedades. Aqui, ó. Site da web padrão. Então veja, eu abri aqui sites da web, né? Em sites da web padrão, eu vou em propriedades e vou colocar a porta 8080, tá? Já que na porta 8081 nós estamos utilizando o Web App Debugger. Muito bem. O que mais eu posso fazer aqui? Segurança de diretório. Estou usando o usuário padrão aqui do IS. Ok, aplicar. O servidor agora já está rodando. Vamos observar então aqui, olha, localhost 8080. Pedir um usuário e uma senha. Coloquei um usuário e uma senha qualquer ali, tá? Bom, ele acessou aqui o local start e deu um erro aí no registro OLE. Mas o servidor já está rodando. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou na minha pasta aqui, projetos, criar a subpasta 03, já que essa é a nossa prática 3, ok? Eu vou copiar o SOAP Attachments para lá. Aqui, ó. Vou abrir o servidor. Web Services, projetos 03, servidor, aqui o DPR. Tá, vamos logo analisar o servidor aqui. Eu tenho apenas um formulário, que é uma aplicação CGI mesmo. Tenho aqueles 3 componentes que nós já conhecemos. E tenho aqui as 2 units, que é a minha interface invocável, né? A intf eu tenho apenas os métodos, a assinatura dos métodos, né? Que são esses aqui. E a implementation eu tenho os métodos implementados. Tá? Muito bem, observe que ele está usando aqui um arquivo ini, soap attach demo ini. Esse arquivo ini, ele está aqui, ó. Ele está procurando por um arquivo CDS, que é esse BioLife CDS aqui. Um pequeno banco de dados aqui com algumas informações. Então nós vamos só alterar esse endereço aqui do arquivo ini, né, para ele achar certamente, achar de forma correta aí o arquivo BioLife CDS, tá? Pronto. Ok. Vamos então executar o nosso servidor. Pronto. Aqui está. Esse é o nosso servidor, tá? Como é que eu faço agora? Aqui no IS. Vou clicar com o botão direito aqui. Novo diretório virtual. Vou avançar. Alias. Vou colocar aqui, ó. Prática 03. Diretório. O diretório está aqui em Web Services, projetos 03 Server. Vou dar todas as permissões e vou concluir.
Então tá rodando lá o servidor. Como é que eu faço para testar agora? Se eu vier aqui colocar prática 03, olha só o que é que acontece. Coloquei prática 03, apareceu para mim todos os arquivos daquele diretório. Tranquilo? Aqui é o meu caminho do Apache. Meu caminho do IS é esse aqui. Ele não precisou colocar nada em scripts, tá? Muito menos em www.root, porque eu criei um diretório virtual, né? Perfeito. O que é que eu vou fazer aqui então? Depois que eu acessei o Prática 03, eu vou clicar em cima do executável dbattache server. Olha só. Cliquei em cima do executável, apareceu para mim a minha interface invocável, onde eu posso acessar aqui o WSDL dela, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora aqui? Vou abrir a aplicação cliente, né? Vamos abrir a aplicação cliente. Aí está. A aplicação cliente, ela tem um formulário onde eu vou carregar as informações aqui. As informações elas vão vir, como já foi dito, de dentro desse arquivinho aqui, ó, BioLife CDS. Tranquilo? Aqui são os pacotes que serão enviados e recebidos, pacote SOAP. Se eu pressionar Shift F12, eu tenho só esse formulário. Se eu pressionar Ctrl F12, olha quem aparece aqui. Aparece a unit que o WSDL Importer ele cria, né? Lembrando que esse caminho aqui, ó, nós temos que comparar com esse aqui. Estão vendo como está diferente? Então o que a gente faz? A gente copia isso aqui, cola aqui, tá? E o outro caminho, que é o que tem o SOAP aqui, que é a URL, né? Só a gente alterar aqui, ó, de WSDL para SOAP. Tranquilo? E copia para cá também. Prontinho. Se nós tivéssemos, nós poderíamos também fazer assim, né, como ele até sugere aqui no arquivo readme, tá? Ele sugere que a gente crie de novo com o WSDL Importer. Ó, use o WSDL Importer, ache o caminho onde está lá o WSDL, Your Machine Name, tá? E através do WSDL Importer crie um novo arquivo, tá? E salve com esse nome aqui. Mas não foi o caso, né? Já fizemos aqui a alteração. Vamos ver se só assim nós já vamos ser felizes, né? Então tá. Qual é o caminho que eu vou usar aqui para me conectar? O caminho é exatamente esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ele já trouxe aquele caminho lá porque era o padrão, né? O padrão dessa aplicação aí. Vou me conectar. Estou conectado. Perceba que eu estou conectado na porta 8080, ou seja, nesse momento eu estou usando o IIS, tá? Então, no exemplo anterior, nos exemplos anteriores, nós usamos o servidor de aplicação do próprio Delphi, esse daqui. Usamos o Apache, que exibiu para a gente lá as informações do arquivo executável, WDSL, mas nós não conseguimos consumir o web service e agora eu estou usando o IIS. Muito bem. O que é que eu faço aqui agora? Bom, ele já conectou. Ao conectar, ele já carregou aqui os dados. Olha. Quando eu clico duas vezes, ele traz as informações do peixe aqui em questão, né? E carrega a imagem do peixe aqui. E aqui estão os pacotes, né? Os pacotes não estão nem aparecendo aqui. Nós teríamos que analisar com calma por que os pacotes eles não estão sendo retornados.
Tranquilo? Para analisar o funcionamento dessa aplicação, clicou no botão Connect. Você vai analisar aqui como é que ele está fazendo essa conexão. Veja que ele está chamando um Get Attached Service. Tá? Essa função ela é chamada aqui dentro mesmo do formulário, né? Get IDB Attachments. Essa daqui já está sendo chamada aqui, ó. Tá? Então, esse meu formulário não está usando o componente HTTP RIO, porque ele está usando o que já está aqui, ó. Ok? Nessa função, quando ele chama aqui o getIBAttachments, né, ele automaticamente já passa a usar o HTTP RIO que está aqui com todos esses dados, ó, com todas essas informações. Perfeito? Bom, daí é só você estudar aqui a implementação dos métodos, né? Cliquei duas vezes aqui com o mouse. Então no double click o que é que acontece? Ele vai chamar o getSpeciesInfo. O getSpeciesInfo é um dos métodos aqui que estão disponíveis. Ele vai me retornar um SOAP Attachment. O que é esse SOAP Attachment? Uma classe remota. Essa classe ela vai ter aqui alguns tipos, né? Cache file string, file persist booleano, file name string, ok? E a partir disso daqui nós conseguimos exibir as informações para os nossos usuários. Tranquilo? Agora vem a pergunta: nós conseguiríamos fazer essa mesma coisa com o Apache? Vamos ver. Vou pegar aqui o meu servidor, copiar, vou colar dentro do Apache Software Foundation CGI bin. Aí está. Aqui é o WAP, né? WAD, Web App Debugger. 8080 é o IIS e o localhost é o Apache. Eu vou chamar aqui o executável, que é esse cara aqui. Pronto. Os dados foram carregados, né? Tal e qual esse aqui, ó. Tá? Se exibir os dados do WSDL, são exibidos também tranquilamente, ok? Se eu alterar aqui para SOAP, eu consigo carregar as informações tranquilamente, e é esse caminho aqui que eu tenho que chamar na minha aplicação cliente. Vou executar a minha aplicação cliente, só que agora eu tenho que fazer aqui uma pequena alteração, né? Então deixa eu fazer essa alteração aqui dentro, olha, no SOAP e aqui no WSDL, tá? WSDL. Pronto. Vou executar a aplicação. Vou copiar aqui o caminho e vou colar aqui. Prontinho, vou conectar. E aí aparece aquele erro, tá? Bom, pelas pesquisas que eu fiz com respeito a esse erro que ocorre aqui, é um problema que existe entre os componentes do Delphi e o Apache. Tá? Agora, qual é a causa, a origem do problema? Eu não pesquisei profundamente para saber. Tá? Então fica aí a título de exercício para você procurar a origem desse problema, né, que ocorre entre a comunicação do componente HTTP RIO do Delphi, tá? E uma aplicação CGI feita no Delphi dentro do Apache, ok? A aplicação ela foi reconhecida normalmente pelo Apache, como nós estamos vendo aqui. No entanto, no momento de nós logarmos na aplicação, de nós conectarmos no web service, né, não logarmos, mas nós nos conectarmos no web service para consumir o seu serviço, ocorre esse erro como se houvesse um problema no XML. Tá? O problema foi no XML que subiu ou no XML que desceu. Tem um XML mal formado aí. Foi na hora que subiu, quando a gente pediu aí para nos conectarmos, né,
no web service, ou foi na resposta do serviço para o componente que houve o problema, tá? Então fica a título de investigação esse problema que ocorre aí entre os componentes do Delphi, e o Apache ocorre apenas, no caso aqui, entre os dois servidores IIS e Apache, ocorre com o Apache, né? Tanto é que com o IIS nós testamos sem problema nenhum, tá? Então é isso. O que é que você deve fazer? Tentar criar esse exemplo aqui, ok? Do zero, né? Criar o servidor SOAP, utilizando lá o arquivo que ele disponibiliza, né? O arquivo BioLive CDS, tranquilo? Criou o servidor SOAP, implantar esse servidor dentro do IIS, tá? Depois criar a aplicação cliente para consumir os métodos e exibir os dados desse BioLive CDS. Primeiro passo é esse aí. Segundo passo, no servidor SOAP, né, ao invés de você trazer os dados desse BioLive CDS, tente trazer os dados de uma base de dados, de um MySQL, de um Access, de um Firebird. Tá? Tente conectar o banco e enviar os dados de um banco de dados para a aplicação cliente. Esse é um exercício muito interessante. E o terceiro é tentar descobrir o problema que ocorre aí de comunicação em relação ao servidor web Apache.